Fala pessoal, galera da TF, como vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos aqui com mais uma entrevista inédita do nosso podcast Treinador de Futebol, seu podcast de entrevistas com os profissionais do melhor esporte do mundo. E hoje vamos receber aqui um treinador que atualmente ocupa o cargo de comandante aí da equipe Sub-20 do América Mineiro, professor Myron César. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Neto. Bom dia a todos os seguidores aí dos portais, treinadores de futebol. Agradeço pela oportunidade, vai ser um prazer estar aqui falando com vocês de futebol. Obrigado, professor. A gente queria começar lhe perguntando, inicialmente, como foi assim o seu início, a sua trajetória no futebol, as suas influências, como foi que o senhor iniciou a carreira nesse segmento? Olha, o início da minha carreira, eu tenho que voltar muitos anos atrás, né? Eu nasci em Timóteo, aí quando eu completei 10 anos, um amigo do meu pai trabalhava em um dos clubes aqui em Belo Horizonte e entregou um cartãozinho para que eu fizesse teste lá. E eu fui, passei, e o meu início de futebol foi nas categorias de base. Na verdade, passei por todas as categorias, né, desde os 10 anos, me profissionalizei, joguei interior de Goiás, interior aqui de Minas, até chegou um momento que, né, conversei com meus pais e percebi que estava muito complicado em relação aos clubes de pouca estrutura no qual eu estava participando e trabalhando. Aí preferi parar de jogar e teve um marco muito significativo no encerramento da minha carreira, foi quando eu descobri que eu tinha passado no vestibular. Fiz vestibular para ver o que ia dar, estava na dúvida se parava ou não, e descobri que eu tinha passado no vestibular na Universidade Federal de Viçosa, no campus Florestal, e eu falei, acho que agora é um momento de eu estar seguindo outros caminhos, seguir uma outra trajetória na minha vida. E meus pais apoiaram, enfim, e começou a minha jornada. Daí para frente, eu fiz alguns estágios, né, estudando ali. A gente que é do futebol, a gente não consegue sair. Quando eu parei, eu falei assim, eu não vou trabalhar com isso. A educação física, ela tem muitos segmentos e muitas ramificações, né, dentro da profissão. Vou seguir outra coisa, vou fazer outra coisa da vida. Mas no meio disso tudo, desses 4 anos aí de graduação, eu fui me reencontrando, me reconectando com o futebol. E assim que terminei a graduação, eu já fui para pós-graduação em futebol na Universidade Federal de Viçosa. E dali, meu pai tinha alguns amigos no futebol, no qual foi conseguindo alguns estágios, alguns amigos que eu tinha feito na época que eu jogava, né? Enfim, foi me dando algumas oportunidades, treinei algumas equipes, algumas escolas de futebol, algumas equipes de rendimento que disputavam o Campeonato Mineiro, alguns clubes emergentes aqui, e assim as portas foram abrindo até um amigo conseguiu um estágio para mim no América, mesmo formado, um tempo para acompanhá-lo, é o Célio Costa, ele era treinador da equipe Sub-17 do América, e eu fiquei um tempo com ele acompanhando a equipe Sub-17 do América em 2015. E dali me abriram várias portas, conheci pessoas importantes, né? No qual fui convidado há 2 anos depois para retornar para o América. Então, meu início no América também foi como um preparador físico. Em 2017, eu precisei sair do clube por motivos pessoais. Em 2018 para 2019, o Marcos Braga, que era treinador da equipe Sub-15, me convidou para voltar como auxiliar dele. E daí para frente, fui auxiliar da equipe Sub-15, da equipe Sub-17, da equipe Sub-20 e hoje treinador da equipe Sub-20.
Fantástico, professor Mário, uma grande trajetória de início no futebol. E também olhando, professor, para a sua carreira, vamos dizer assim, acadêmica, né? A gente hoje vê que o futebol exige muito o preparo, os cursos, né? E vemos que o professor Mário tem uma experiência de formação em educação física, de pós no futebol, licença C na CBF e até mesmo a experiência como professor universitário, né? Então, é o professor dentro de campo e professor também dentro das salas de aula. A gente queria lhe perguntar, professor Myron, como essa base acadêmica, vamos dizer assim, é importante para o treinador, né? E também a melhor forma, né, de conciliar a teoria com a prática no futebol. Em relação à teoria com a prática, eu tive o prazer, né, e a oportunidade de jogar, não em nível tão alto, né, no futebol, tanto nas categorias de base quanto no início da minha carreira profissional, consegui atuar ali por 2, 3 anos, jogando nas divisões mais baixas ali. E tenho consegui também vivenciar o lado acadêmico, como você mesmo disse, com pós-graduação, com curso da CBF, e essa experiência como professor também me ajudou muito. Para aliar isso aí, a teoria com a prática no dia a dia, é uma coisa que flui naturalmente, né? As experiências, elas são, como uma bagagem, né? No qual ela te auxilia nas tomadas de decisão no dia a dia. Claro que no dia a dia, para tomar essas decisões, a gente não fica pensando muito o que realmente o futebol na prática ou o futebol na teoria ele me proporcionou, mas, enfim, ele vem como algo muito natural do dia a dia. E eu fui um privilegiado de viver esses dois lados. Claro que alguns jogadores que jogaram em nível mais alto, eles saem um pouco na frente, né? Saem muito na frente, mas também ter pisado no campo e ter vivido o ambiente acadêmico que eu considero que foi muito rico, tive bons professores, participei de bons cursos, isso foi muito importante para a minha formação e para a prática, né? Hoje, como treinador, algumas pessoas consideram como o meu início, mas eu considero como um ponto no processo, é uma parte do processo da minha carreira, porque tem muitos anos que eu estou no futebol. Por outro lado, são muitos anos trabalhando, me dedicando para que hoje eu consiga seguir e comandar a equipe do América no mais alto nível. Legal, professor Myron. É bom saber também aí que muitos dos nossos seguidores, eles acompanham a página, né, e sempre perguntam, né, sempre estão antenados nessa questão dos estudos, das licenças, de todo esse preparo que hoje é exigido, né, do treinador, de sempre estar se atualizando, de sempre estar buscando ali o conhecimento. Hoje temos aí, né, internet, grupos, análise de jogos, né, para se aprofundar, professor, ainda mais, né? E isso é de suma importância para aquele treinador que busca crescer cada vez mais e alcançar seu lugar no futebol brasileiro, não é verdade? Sim, não tem outro caminho, senão a qualificação, né? Independentemente, como eu já falei, de qual segmento o profissional vem, se ele é oriundo da academia ou se ele é um ex-atleta, a qualificação e a busca constante pelo conhecimento, por evolução, hoje ela é essencial para que o profissional se torne, na verdade, para que o profissional se torne esteja em mais alto nível, porque é muita gente estudando, é muita gente se qualificando, o mercado ele não tem mais espaço para qualquer tipo de profissional.
Então, eu considero isso primordial para que né, a gente consiga evoluir na carreira e seguir. As licenças da CBF, enfim, tem a licença aí, está muito falado, da Argentina, é, tem a da Conmebol, tem as da Europa, independentemente de qual lugar, todas são de altíssimo nível, pelo menos a minha experiência de quando eu fiz a licença B, né, há 3 anos atrás. Cursos com profissionais muito qualificados estão aí pipocando por todos os lados, e, na verdade, o nosso papel é estar sempre buscando novos conhecimentos, né? Existe também um conhecimento e uma qualificação que eu considero ela informal, que são os bate-papos e os network, né, com outros treinadores, né, que a gente está sempre conversando, que isso também faz parte também da nossa formação. E a internet está aí, como o canal de vocês, a página de vocês, né, o perfil de vocês no Instagram, que está sempre colocando informações, conteúdos, não só o de vocês, mas tem vários também na internet que eu considero de qualidade. E assim a gente vai construindo o conhecimento da nossa carreira. Legal, professor Myron. E você falou agora há pouco, na sua resposta, sobre os bate-papos entre os professores, sobre os networkings, os encontros. A gente queria lhe perguntar sobre referências, né? Se você citasse algumas referências suas de treinadores, tanto brasileiros como estrangeiros, né, que o senhor se espelha no sistema de jogo, nas táticas. Você poderia citar aí alguns nomes para a gente, das suas referências? Olha, Neto, eu bebo de muitas fontes, né? E não sou radical a ponto de me fechar em um determinado estilo, ideia ou modelo, até porque eu considero, na verdade, as diferenças, que é o ponto mais rico, né, do conhecimento, assim como o Guardiola, ele é uma referência num estilo de jogo ofensivo, mas também o Simeone, ele nos traz uma riqueza de ideias e conceitos do jogo defensivo muito, muito interessantes também. Mas, não fugindo também da sua pergunta, é claro que eu tenho treinadores que eu gosto mais, que eu desfruto mais em ver o time deles jogar. Assim, o Guardiola, né, é algo assim, é um consenso. Todo mundo gosta demais de ver a equipe dele jogar, mas hoje eu tenho visto muitos jogos, né, do time do De Zerbi. No Brasil, gosto muito das equipes do Dorival. Gosto também da equipe, das ideias do Diniz, são ideias diferentes também, que agregam bastante. Tem bastante conceitos interessantes, né? Vou falar de um amigo que eu comecei com ele, que, na verdade, um dos amigos, né? Tem várias referências como treinador, mas é o William Batista também, que hoje é treinador do Sub-20 do Vasco. É um amigo que eu estou sempre trocando figurinha e tem boas ideias, bons conceitos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui no América. Gosto também de algumas coisas do Luiz Henrique, então são fontes diferentes, né? Brasileiras e estrangeiras. Gosto também do jogo das ideias, né? Dos treinadores da Argentina, são bons treinadores também. A Argentina tem uma escola também muito legal. Scaloni, tem o Sampaoli, estava aqui agora no Brasil, às vezes um pouco contestado, mas também é
uma referência. E tem vários, né, treinadores que talvez o público e a sociedade ainda não conhece, mas que vem mostrando bons trabalhos por aí. Então, essas são as minhas referências, e eu costumo ver muita coisa, ver de tudo, aprender com todo mundo, né? Eu sei que o saber não está em um só local e nem um só treinador. O futebol brasileiro ele é muito rico porque as características de jogo, de acordo com as regiões, elas são diversas, né? O futebol gaúcho ele é diferente do futebol mineiro, que é diferente do carioca, que é diferente do paulista, mas isso forma uma identidade do futebol brasileiro. Tem o Tite também, né? Que é um treinador da escola gaúcha, mas com ideias ricas pra caramba. Enfim, o contexto e a ideia e as ideias elas podem se diferir, mas eu fico lisonjeado em participar e saber que eu faço parte de uma escola brasileira de futebol onde ela é extremamente diversa, né? E rica. Eu acho que esse é o ponto principal. Além de ter boas referências, é saber que as diferenças entre as minhas referências e ao contexto no qual eu sou inserido é o que me faz crescer, é o que me faz melhorar. Eu acho que é um ponto importante. Sensacional, professor Myron. Grandes nomes aí citados, né? O De Zerbi, que faz aí uma campanha incrível no Brighton, está disputando aí a Liga Europa, né? Um feito histórico aí no clube. E vários nomes aí citados pelo professor, né? Tite, Diniz, né? Que dispensam apresentações, né, professor? E também falando sobre a sua trajetória no América Mineiro, professor Myron. Você chegou como auxiliar, passando pelas equipes, pelas categorias, né, sub-15, sub-17, sub-20, até assumir, em definitiva, ali o cargo de treinador principal da categoria sub-20. Queria lhe perguntar como foi a sua chegada no Coelho, no Clube Mineiro aí tão tradicional, com a grande torcida representada aí em BH, e como foi assim, galgar por essas categorias até chegar no sub-20, como auxiliar e posteriormente como treinador principal. Como eu disse, Neto, eu já tinha participado, né, do ambiente das categorias de base do América. Um ponto principal da minha chegada foi através do Marcos Braga, né, que em 2018 para 2019, no final de 2018, me convida para ser auxiliar dele na categoria sub-15. Eu fiquei 6 meses como auxiliar do sub-15 e o Marcos Braga ele subiu para ser treinador da categoria sub-17. O Marcos Braga é o famoso Marcão, aqui todo mundo conhece ele como Marcão, e eu subo junto com ele, e na categoria sub-17 eu fico por quase 2 anos, e acho que logo após, ali no meio da pandemia, no início de 2021, o William Batista ele fica sem auxiliar na categoria sub-20, e a diretoria achou que eu estava preparado para subir mais um degrau, né? E me subiu, né? Aí eu transitei para a categoria sub-20. Dali eu fiquei praticamente 2 temporadas como auxiliar, temporada 2021-2022. Participei de campanhas interessantes, né, junto com o William, campeão mineiro de 2021, o brasileiro de 2022, no qual nós chegamos nas quartas de final, a Copinha de 2022, né, que chegamos na semifinal também, nas semifinais ali, saímos para o Santos. E um ponto importante, o William sai para o Vasco, né, no final de 2022, em outubro de 2022, e
naquele mesmo período, através do Fred Cascardo, né, diretor de futebol do Profissional do América, ele me chama e fala, olha, o William acabou de sair, acho que nós não vamos ter tempo para procurar outro nome e você vai como treinador na Copa São Paulo. Então, o resumo da ópera é essa. E a partir dali eu pego a categoria faltando 1 mês e meio, né, para começar a Copinha. Eu tive um bom tempo para preparar e já conhecia bastante o elenco, e um dos motivos do Fred me colocar como treinador, me manter como treinador, foi por conhecer muito o elenco. Já tinha 2 anos que eu estava ali, junto com aquela geração. E dali para frente, fizemos uma boa campanha e aqui estou como treinador. Essa é a minha trajetória resumida, né? Mas participar de todas as categorias me ajudou muito, que praticamente eu vim subindo e transitando junto com os jogadores, né? Do 15 para o 17, do 17 para o 20, e praticamente eu peguei a categoria, os anos 2001, 2002, 2003 e depois 2004, né, as gerações. Eu vim transitando com eles, isso me ajudou nas relações, isso me ajudou também em conhecer as características e em conhecer também o clube, que foi muito importante. E aqui estou como treinador e é um prazer estar como treinador na categoria sub-20 do América. E também, professor Mário, não tem como falarmos, né, não tem como ser diferente a gente perguntar sobre a grande campanha do América na Copinha desta temporada. Chegou ali na grande final, pegou um Palmeiras, né, que tinha também ali uma outra fera do outro lado, o professor PV Gomes, né, um grande vencedor da base, está agora no futebol mexicano. Eu queria lhe perguntar, professor Mário, como foi essa campanha do América, passando ali, né, fase por fase, a equipe ganhando confiança, até chegar na final, a final também ali disputada, né, igual para igual, onde o Palmeiras foi o campeão, mas o América consegue aí essa campanha histórica, chegando na grande decisão da Copinha. Eu queria lhe perguntar como é que foi os bastidores aí dessa competição. Neto, o ponto principal disso tudo foi o processo, né? O processo que vinha sendo construído durante algum tempo dentro do América. Outro aspecto muito importante foi o tempo de preparação, né? Um tempo de qualidade, com uma como é que eu posso dizer, com aspectos organizacionais dentro do clube muito bem estabelecidos na época. Um outro detalhe também, ter jogadores de qualidade, e bons jogadores dispostos, né, a pagar um preço para que tudo aquilo que aconteceu se tornasse realidade. E uma comissão também de qualidade, né? As pessoas que estão e estavam comigo são excelentes profissionais e que estavam também dispostos também a trabalhar para que elevasse não só o jogar, mas também o patamar da camisa do clube, né? Naquele momento. E a campanha se deu com uma primeira fase, caímos numa fase muito difícil, né, que foi com Ponte Preta, Retrô e Vossen. E quando saiu a chave, todo mundo, né, foi unanimidade, falei, cara, a chave é muito difícil. Então, isso também elevou, né, a conquista, que eu considero uma conquista, né, chegar na final da Copinha com 128 equipes. Então, numa chave com Retrô, Ponte Preta e Vossen, nós fomos o primeiro colocado, com 100% de aproveitamento. Na segunda eliminatória, a gente já pega o São Paulo, passamos pelo CSP e depois já pegamos o São Paulo na segunda eliminatória. Passamos pelo São Paulo num grande jogo, talvez foi um dos melhores jogos nossos do campeonato, um 3-1 de virada. Depois, numa chuva, a Copa São Paulo é muito difícil, porque o cenário também, ele
ele é imprevisível, qualquer momento pode chover e vem uma chuva que alaga o campo e é um cenário que também tem que estar preparado, e assim foi contra o Red Bull. Logo após, a gente pega o Ituano, que vinha fazendo um excelente campeonato também, tinha tirado o Inter. A gente passa pelo Ituano, aí Santos na Vila, a Vila lotada, que foi um jogo também assim memorável, com uma atuação de gala do Luan. E depois, na final, tudo poderia acontecer, né? Como foi um grande jogo, um jogo aberto, como você disse, pegamos um Palmeiras muito forte, com vários jogadores, assim como os nossos, estão já no profissional, já estão jogando pela equipe principal, com um treinador muito competente, né? Que é o Paulo Vitor. Enfim, tomamos um gol aos 47, no qual também tivemos um gol anulado. Enfim, foi uma final muito aberta, no qual saímos com o vice-campeonato, mas também poderíamos ter sido campeões. Isso coroou também um processo, coroou uma equipe bem organizada, não só uma equipe bem organizada, mas um clube, na época, bem organizado, né? E que está passando por transições e transformações e reconstrução constante, e que, apesar do momento do profissional, é um clube que tem processo, né? Um clube que vem sendo liderado por pessoas competentes e sérias, mas que vem deixando sua marca. No sub-20, no profissional, 3 anos na Série A, algo que nunca havia acontecido, né? Então, ficou marcado para mim esse momento, e para os jogadores também. Oriundo dessa boa campanha foram jogadores que estão no profissional ou no mercado, né? Eu posso citar vários nomes, mas fica aqui a minha satisfação de ter feito parte desse processo, ter feito parte dessa campanha que por pouco foi coroada com o título. Sensacional, professor Myron. Muito bom saber um pouco mais aí da campanha histórica que o América Mineiro fez. E também queríamos pegar esse gancho, professor, já que estamos falando de competições. Nessa temporada, o professor Myron disputou no Sub-20 do América, além da Copinha, que já falamos aqui, o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Mineiro. Eu queria lhe perguntar, muito é falado sobre o calendário do futebol brasileiro profissional, né? Sobre as competições. E queria lhe perguntar, como sabemos que a categoria de base é uma categoria que está formando jogadores, a sua visão sobre as competições que a equipe joga na temporada. Foram 4 aqui que citamos, né? No caso do América. O senhor vê que é um número razoável, é um número que é bom para desenvolver atletas, poderia ser mais, poderia ser menos? Como é que o senhor enxerga hoje o calendário de base brasileiro? Olha, Neto, na categoria sub-20, o calendário ele é até um pouco melhor, né? Igual você mesmo falou, a equipe que chega nas finais do estadual tem Copa do Brasil, tem o estadual, tem a Copa São Paulo. No nosso caso, a gente joga também o Campeonato Brasileiro, que são jogos de qualidade, enfim, que eu considero que são minutos, né, de qualidade, no qual a gente pode desenvolver os nossos jogadores no mais alto nível. Para a categoria, eu considero as competições para as equipes que estão para os clubes que estão na Série A do Brasileiro, que estão entre os 20 e que estão bem colocados no ranking, eu acho bom. Agora, não só falando puxando a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que poderia ser melhor, porque tem muitas equipes no Brasil, tanto de sub-20 quanto nas outras categorias, que poderia também estar participando de jogos de qualidade a nível nacional, né? Eu posso citar
diversas equipes que eu considero grandes intermediárias e de muita tradição no futebol brasileiro e que tem um bom processo nas categorias de base, que tem um trabalho sério e que tem praticamente só o campeonato estadual. Às vezes a equipe sub-20 ali, você pega, talvez o Campeonato Paulista tem mais jogos, né? Por ter muitas equipes. Mas se for pegar equipes do Norte, Nordeste, que não estão no Campeonato Brasileiro, do Centro-Oeste também, né? E daqui de Minas também, que não estão no Campeonato Brasileiro sub-20, eles vão fazer 12 jogos, 15 jogos na categoria, que eu considero muito pouco, porque é consenso que o jogo é um conteúdo importantíssimo para a formação, né? E imagina um jogador que começa no sub-15 e que ele está numa equipe que não participa do campeonato de campeonato, o clube dele não participa do campeonato brasileiro e nem todo ano chega nas finais do estadual dentro do seu estado. Então, o menino participa ali do sub-15, sub-17, sub-20, se ele jogar só campeonato estadual, ele vai chegar entre 15, 17 e 20, ele vai chegar com 45 jogos ali, 50 jogos em 3 categorias, coisa que talvez Palmeiras, São Paulo, Flamengo, hoje América Mineiro, Atlético, Cruzeiro, Fluminense, né, as equipes de Série A, o jogador de sub-20 ou jogador do sub-17, ele faz no mínimo aí uns 40 jogos no ano. Isso se não chegar nas finais, né? Isso pode ser levado para 50, 60. Então, existe uma diferença, né, no oferecimento de competições em relação aos clubes no futebol brasileiro. Essa é a minha indagação e a minha provocação ao cenário, né, ao contexto. Eu acho que dá para ser mais rico. Eu considero que precisamos pensar formas de oferecer jogos de qualidade, não só para as categorias menores, que também é muito importante, mas também para os clubes que não fazem parte e não estão no ranking, né? Não estão entre os 20 do ranking do futebol brasileiro, para que possa jogar sub-17 e sub-20 Campeonato Brasileiro. E o sub-15 que fica uma lacuna. Aí os jogadores ficam à mercê da estrutura e do tamanho do clube para poder participar de campeonatos a nível nacional. Essa é a minha indagação e a minha visão em relação às competições nacionais aí, nas categorias de base no Brasil. E já que estamos também falando, professor Myron, sobre categorias de base, sobre competições, você falou agora também sobre a estrutura, de uma forma geral, você pode desenvolver também aí a resposta de diversas frentes, vamos colocar assim. Mas a gente quer perguntar, na sua visão, como o senhor enxerga hoje a base no futebol brasileiro? De um modo geral, como é que o senhor enxerga pontos negativos, pontos positivos, o que poderia ser melhorado no contexto geral? Olha, eu vejo um momento muito bom, né, em relação à formação de jogadores no Brasil. Tem profissionais muito, muito competentes trabalhando nas categorias de base. Os cursos de qualificação têm ajudado muito nisso. Profissionais de alto nível, tanto na esfera né, de gerência, né, de coordenação, tanto na parte técnica dentro do campo, vem ajudando isso. Cada dia que passa, vejo mais consistência e mais intenção, né, nos processos dos clubes. Talvez o ponto negativo que eu enxergo ainda hoje, mas faz parte de uma cultura do futebol brasileiro,
é o imediatismo, né? Que eu acho que é uma coisa que atrapalha muito. Isso não acontece só no âmbito do futebol profissional, mas também da base. As trocas, né? Tanto na parte, como eu falei, na parte de gerência, né? De quem comanda, quanto também na parte técnica, isso atrapalha o desenvolver. Eu tive um bate-papo na semana passada, e eu não lembro quem, dentro desse bate-papo, salientou que existem clubes na Europa que os coordenadores, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Um coordenador técnico, ele está há 15 anos no clube. Então, isso é um processo, se acreditar no processo, se acreditar em um trabalho de médio e longo prazo, isso faz toda a diferença para a formação. Eu poderia citar aqui, né, entrar em diversos assuntos e caminhos que possa corroborar com essa ideia, mas que a minha crítica é essa. Pelos profissionais que vêm se qualificando e trabalhando, eu acredito numa continuidade, num trabalho de continuidade, para que a gente possa formar jogadores ainda melhores para o futebol brasileiro. Isso também tem a ver com remuneração, né? Isso tem a ver com cultura do local, remuneração, entrar num ponto delicado, mas também em quem comanda o futebol. Mas isso também é um assunto para outro momento. Então, eu enxergo o cenário atual como um momento bom, um momento, talvez é o melhor momento em relação a ideias, a discussão, a processos, acho que da história. Mas, por outro lado, temos muito a evoluir em relação à intenção e aquilo que cada clube quer, de fato, a longo prazo, né? Profissionais competentes tem um monte, né, cara? Que a gente pode ver no cenário e no mercado, que às vezes um profissional, ele está no Flamengo hoje, amanhã ele está no América, no América ele vai para o Bahia, do Bahia ele vai pro Palmeiras, e assim o mercado gira. Se isso acontece, isso nos mostra que existem bons profissionais para trabalhar. O que nós precisamos é de um pouco mais de intenção e longo prazo, para que a gente possa oferecer jogadores ainda de mais qualidade, né? Que eu acho que isso impacta muito no processo. Então, é um ponto importante para oferecermos jogadores de qualidade para o futebol brasileiro. E falando, professor, falou agora há pouco sobre a questão de quem comanda o futebol, né? E também há uma discussão sobre como os clubes profissionais deveriam aproveitar melhor os seus atletas da base, não é verdade? Recentemente fizemos aqui uma entrevista, até vou pegar esse mesmo gancho, e citamos uma fala recente do treinador Vitor Pereira, que ele deu em uma entrevista num podcast lá de Portugal, há uns meses atrás, né? Ele criticou essa cultura brasileira dando o seguinte paralelo. O Brasil, ele vende para a Europa muito cedo, né? Tá aí, Rodrigo foi com 18 anos, Vinícius Júnior foi com 18, o Endrick vai quando fizer 18, o Vitor Roque vai também quando fizer 18, né? Então, só naquela fase ali, antes de chegar nessa idade. Aí ele falou assim, é vendido muito cedo esses jogadores e depois eles são trazidos de volta para o Brasil com 30 anos ou mais, sendo que com 30 anos ou mais fica mais difícil de acompanhar o ritmo do calendário, a intensidade dos jogos, quando deveria se fazer ao contrário, deveria segurar esse atleta de base por mais anos aqui no Brasil, para que ele seja, né, ali aproveitado. Um exemplo que aconteceu foi com o Neymar, né, que antes de ir para a Europa jogou anos no profissional do Santos
chegando a ganhar ali Copa do Brasil, Libertadores, enfim. Eu queria lhe perguntar, pegando esse gancho, professor Mário, se o senhor concorda em partes com essa fala do Vitor Pereira e como deveria ser esse aproveitamento dos clubes profissionais em relação aos atletas da base? Em relação à fala do Vitor Pereira, eu acho que é uma questão específica e contextual, né? Em relação aos jogadores que vão cedo e volta depois, não estão tão acostumados com o calendário e ritmo do futebol brasileiro, que de fato o Brasil tem uma coisa muito peculiar, né? Que um dia a equipe está jogando contra vamos supor, o América joga contra o Flamengo no Rio. Daqui a 3 dias ele pega o Grêmio no Sul e depois ele volta para Minas para enfrentar um adversário em casa. Não só também a questão de quantidade de jogos, mas também relacionado à logística, a clima, né? Tem muita coisa envolvida aí. Só que são coisas contextuais, porque existem vários jogadores que, dentro dessa ideia do Vitor, que passa um bom tempo na Europa e que volta ao Brasil e volta performando em alto nível, né? Eu não sei se é isso, se ele quis tocar nesse aspecto diretamente, mas é o que eu entendi. Dou o exemplo por exemplo, do Lucas, do São Paulo, né? Que praticamente saiu muito cedo do Brasil e que voltou agora e está performando em altíssimo nível. Apesar da idade, tem um Soares, né, no Grêmio, que sofre com lesões, mas isso acho que está relacionado ao momento né, o momento dele na carreira, mas também que vem e performa, né, em alto nível. Isso eu posso citar vários outros jogadores, então, mas também tem outros, eu concordo com ele, também tem outros jogadores que vêm e não conseguem se readaptar. Por outro lado, essa questão do jogador sair muito cedo é uma coisa inevitável, até pelo poder aquisitivo das equipes da Europa e pela qualidade desses atletas que você mesmo citou, pelas cifras, né, e pelo contexto e pelo sonho, né, e pelo que representa a Europa hoje, né, para o jogador brasileiro, isso é quase impossível de inevitável de reter esse jogador. Mas, por outro lado, também nós temos jogadores que saem, que ficam e que também entrega para o futebol brasileiro, entrega para os campeonatos do Brasil um nível assim, né, um nível do jogar muito interessante. Isso eu também posso citar diversos jogadores. E claro que cada clube tem uma cultura e uma peculiaridade, né? Eu vou falar do América. O América, talvez, como alguns outros clubes do Brasil, tem uma cultura de aproveitar e de subir jogadores, né, que estão se destacando nas categorias de base. Vou citar alguns nomes aqui. Depois da Copa São Paulo, que ainda tem idade de 20, que está no profissional agora, que é o Breno, o Júlio, o Cássio, que subiu para o profissional, mas está emprestado para uma equipe de Portugal, para um clube de Portugal. O Luan, o Renato, o Adson, o Matheus Henrique. Por último, agora, que chegou a jogar no Sub-20, que era das categorias de base do Corinthians, que veio para nós, o Sub-20, que já está no profissional também, o Rodrigo Varanda. São esses jogadores o Samuel e o Paulinho, que jogaram os jogos da Sul-Americana, que estão de volta. O Rafael Barcelos, que teve
no profissional, no banco, em alguns jogos, em 1 ou 2 jogos, que retornou também para as categorias de base. O aproveitamento ele se dá em alguns clubes de acordo com cultura, outros clubes de acordo com a necessidade, né? E isso não tem muito padrão no futebol brasileiro. Existem expoentes como Hendrick, o Luiz Guilherme, o Adson, em outros clubes tem também o Wesley no Flamengo, jogadores que oriundos da categoria de base, que por necessidade têm a oportunidade e pela qualidade, muitos jovens conseguem se firmar na equipe profissional. Mas, por outro lado, também tem jogadores que precisam de mais tempo, né? E que são das categorias de base, que vão ser emprestados, que vão rodar e que depois vão voltar e vai se destacar lá para os 22 ou 23 anos. O Brasil, eu costumo dizer que é uma fonte inesgotável de jogador. E isso também me faz entender que esse processo, talvez por essa infinidade de jogador e de ter muito jogador de qualidade atuando pelas equipes profissionais, faz com que isso não tenha muito padrão. Tá? Então, existem clubes que estão determinando minutos e quantidade de jogadores profissionais na equipe principal, e que isso é legal, mas outras equipes vai de acordo com a necessidade. Então, eu não vejo problema, nem vou criticar nenhuma das formas, mas o que eu acho interessante e que eu acho importante citar é que o trabalho está sendo feito de forma de muita qualidade, com muita qualidade, e que algumas críticas que eu vejo que é exacerbada, não existe mais temos poucos craques, temos poucos, cadê os Ronaldos, cadê os Neymares, né, os Alex, os Kaká, enfim, mas são jogadores muito fora da curva, que se alguém tiver a receita de como formá-los, de como fazê-los, essa pessoa que tiver a receita vai ficar milionária, mas o que é notório e o que é verdade é que não para de sair jogadores da categoria de base, não paramos de vender e exportar jogadores, e não paramos também de fornecer jogadores para as equipes profissionais. Enfim, eu acho que acho que nós estamos caminhando para um caminho bom de aproveitamento, que um pouco mais de ajuste, um pouco mais de intenção no processo, acredito que nós vamos colher ainda mais frutos nas equipes profissionais do Brasil. E também perguntando, professor Myron, muito legal aí a sua explanação sobre as particularidades, né, das categorias de base, e também como é que funciona dentro do América, como é que é o relacionamento aí da equipe sub-20, por exemplo, com a equipe profissional, né? Que esse ano teve o professor Mancini, agora está com o professor Bustos. Como é que é no dia a dia essa relação? Olha, a relação do sub-20 com o profissional, ele é muito bom. Existem pessoas responsáveis no clube pela transição de jogador, e o departamento de futebol profissional com o departamento de base, né, hoje é a figura do Claudio Mir na base e do Fred Cascardo no profissional, está sempre trocando ideias e discutindo e acompanhando de perto, né, o trabalho no futebol e nas categorias de base em si. Não só os jogadores também do sub-20 também são acompanhados, jogadores do sub-17, enfim. Esse link e essa como é que eu posso dizer? É um link, né? Essa forma agregada, né? Com que
que as categorias, com os departamentos trabalham, é muito interessante. Vou falar dos dois treinadores. Com o Mancini existia muita troca de informação, tanto com o departamento, tanto dele para mim, né? Daquilo que ele pensava dos jogadores, daquilo que ele achava que deveria ser trabalhado, dos feedbacks dos jogadores que iam treinar, dos feedbacks dos jogadores que estavam na transição na época, né? No caso, foram 8 jogadores na transição com ele, da Copinha, a partir da Copinha em diante. Agora eles hoje estão mais consolidados no profissional do que naquele momento, mas ele estava, ele e a comissão dele estava sempre dando feedback de como os jogadores estavam, daquilo que eles precisavam melhorar, e daqueles jogadores que às vezes subiam para treinar, aquilo que eles precisavam desenvolver na época. Com o Bus também é a mesma coisa. Estou sempre conversando com um membro da comissão em relação aos jogadores que sobem para treinar, os jogadores que já estão lá, e eventualmente algum jogador que desce pontualmente para pegar ritmo ou para alguma coisa do tipo. O Busto, sempre que pode, ele assiste jogos do Sub-20, ele vai em loco, ele e a comissão, que eu acho também muito interessante. E no América eu tenho esse privilégio de poder participar desse processo, né? Que é de perto, que o olhar tanto também, não só da comissão do profissional, mas também da diretoria, do Salum. O Salum está sempre perguntando, que é o presidente da SAF hoje, né? Do América SAF hoje. Ele está sempre perguntando, conhece todos os jogadores, conhece a característica dos jogadores. Isso facilita no processo de transição. Hoje na categoria Sub-20, a gente está tomando muito cuidado para estar sempre analisando e entendendo qual que é o contexto do profissional, do momento, para que a gente possa oferecer um atleta ainda mais preparado. Acredito no processo de construção e de formação de um atleta hoje ainda mais inteligente, autônomo, né? Com um poder, né? Um senso crítico e um poder de entender o jogo ainda mais aguçado, para que, independentemente do treinador que tiver no profissional, se é o Mancini, se é o Bus, se é um treinador com ideias ofensivas ou defensivas, o jogador ele tenha uma bagagem, a gente possa oferecer subsídios necessários para que ele, dentro desse processo do profissional, conseguir se ambientar mais rápido, né? E fazer com que esse processo de transição seja mais rápido e menos doloroso, que é um processo difícil para o jogador. Então é isso. Eu entendo que o profissional hoje está no profissional, os treinadores eles são diversos, né, em ideias, e passam mais treinadores. Então o que a gente precisa é formar jogadores ainda mais inteligentes, para que possa fornecer jogador de qualidade para a equipe profissional. Perfeito, professor Myron. Muito legal saber aí como funciona aí a base profissional do América. E também queria lhe perguntar, professor, sobre presente e sobre futuro, né? Como é que está o planejamento do professor Myron aí para os próximos anos? Vai continuar no América Sub-20 para a próxima temporada? Pretende também assumir uma equipe profissional no futuro? Como é que o senhor imagina aí o seu planejamento, professor? Eu vou responder essa pergunta de trás para frente. Sim, eu em algum momento, claro, é um objetivo meu treinar uma equipe profissional, mas nesse momento estou pensando exclusivamente na categoria Sub-20 do América.
em formar bons jogadores, em fazer o melhor trabalho possível. O planejamento do momento é a preparação, a cabeça toda na preparação para a próxima Copa São Paulo, né? E claro que dentro de um projeto futuro de médio prazo, ter uma oportunidade profissional que eu acho que também não é só o sonho, mas é o caminho mais óbvio de todo treinador, né? Para isso, eu sei que existem vários aspectos, né, a ser vivido, a ser trabalhado, mas hoje é isso. Hoje eu estou com a cabeça toda focada no América. Agradeço demais o América e pela oportunidade, mas sei que também tem que ter uma contrapartida que hoje é formar bons jogadores e fazer com que a equipe do Sub-20 performe da melhor maneira, para que a gente possa estar elevando ainda mais o patamar da camisa do América. Perfeito, então, professor Myron. A gente quer aqui agradecer mais uma vez a sua presença no nosso podcast, a entrevista. Muito legal saber um pouco mais aí sobre o seu trabalho no América, sobre a sua visão da categoria de base. Certamente aí um conteúdo muito enriquecedor, e aqui nós desejamos para o senhor também todo o sucesso aí na sequência do seu trabalho na equipe. Neto, eu que agradeço, cara. Eu agradeço, aproveitar também para agradecer aqui toda a minha comissão que trabalha, que a gente está no dia a dia trabalhando para caramba, discutindo ideias, discutindo um futebol, um jogar ainda melhor, ainda mais ofensivo, discutindo o processo de formação para que a gente possa entregar o melhor jogador possível também para o profissional. Essas pessoas me ajudam muito. Agradecer as pessoas, os diretores do América, que estão todos os dias ali também para nos ajudar dentro do processo. Agradeço você, né, pelo espaço, pela página, que além de fornecer informações de qualidade, está abrindo um espaço aqui para a gente falar um pouco mais de futebol. Agradecer aos atletas também, né, que eu trabalho com eles, estão todos os dias ali me aguentando, né? Não é fácil, porque sou muito exigente, a comissão é muito exigente, o clube é muito exigente, e estamos ali todos os dias. Esses meninos, esses garotos, eles me ajudam a fomentar um futebol melhor, baseado e pautado em valores, em princípios, né, que eu acho que é o mais importante. Enfim, a entregar para o América aquilo que o clube merece, a entregar para o torcedor aquilo que ele merece, que é um futebol bem jogado, que é um futebol brasileiro oriundo do mais alegre, né, do mais desfrutar do jogar. Eu fico muito feliz em participar disso tudo, cara. E isso, eu quero deixar uma mensagem para quem estiver ouvindo e para os meus atletas, para a comissão, que a gente continue a desfrutar do jogo, a desfrutar do futebol, a desfrutar de todo o processo, e agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar trabalhando com futebol nesse nível, né, na categoria de base do Brasil, que fornece tantos jogadores para o futebol mundial. Agradeço, cara, pela oportunidade, pela página. Continue fazendo esse trabalho legal de vocês, tá bom? E que a gente possa se encontrar e falarmos ainda mais vezes de várias outras coisas também, em outros momentos. Muito obrigado.